Quando eu falo pré-natal do século XXI, esse é um conceito. Esse é um conceito principalmente de responsabilidade com o profissional que pratica obstetrícia hoje, que atende gestantes, que é uma enfermeira obstétrica, um pediatra, um endocrinologista, um cardiologista, um profissional, que é a nutricionista, o profissional que atende gestante hoje tem que ter, no mínimo, essa noção de que nós estamos diante de uma população muito diferente do que nós tínhamos há décadas atrás. Então, eu não posso usar os conceitos do pré-natal do século passado para os pacientes do século XXI. Eu tenho que trazer a medicina, eu tenho que trazer a obstetrícia para o século XXI. Então, condutas de prescrições de ácido fólico sulfato ferroso, quando já existe uma série de trabalhos mostrando estudos randomizados, multicêntricos, inclusive consensos de organizações que são aí levadas muito em consideração dentro da medicina, falando a respeito da suplementação de micronutrientes, a importância da suplementação desses micronutrientes. Eu quero trazer vocês nesse momento para essa imersão, nesse conceito. Vocês já sabem que o que eu mostrei nas duas últimas aulas não corresponde ao pré-natal que vocês estão acostumados, que vocês estão habituados. Esse pré-natal é o pré-natal que a gente aprende no século passado, é o pré-natal das doenças infecto-contagiosas. Não é o pré-natal que eu mostrei para vocês. Esse é o pré-natal que a gente tem que olhar agora para as mulheres que estão com doenças crônicas não transmissíveis, e eu falo que são não transmissíveis, porque quando a gente tem epigenética, a gente tem que saber que existe uma transmissibilidade de uma série de informações. Então, as doenças crônicas que são diagnosticadas, as alterações relacionadas à dieta, ao comportamento dietético, a dieta ocidental, a fome oculta, isso não pode mais ser ignorado dentro da prática clínica da obstetrícia. Aliás, nós deveríamos ter sido o primeiro grupo de profissionais a trazer isso para a prática clínica, porque nós somos os profissionais, nós que atendemos gestantes, tá? Não estou falando especificamente, todos os profissionais que atendem gestantes são os profissionais mais importantes dentro dessa rede de atendimento. O que nós praticamos dentro do nosso consultório vai definir a saúde de gerações. Vocês precisam ter essa noção dentro da prática clínica de vocês todos os dias. Todas as vezes que vocês forem atender uma gestante, vocês têm que ter consciência de que aquilo que você faz ou deixa de fazer terá influência por gerações. A primeira coisa é entender o estilo de vida. Então, hoje nós já temos uma centena de trabalhos falando a respeito de atividade física na gestação. É inadmissível que a gente ainda fale para as pacientes para elas fazerem repouso, que elas não podem fazer nada, que atividade física é só depois de 12 semanas, quando já existe uma série de trabalhos mostrando que isso não é verídico e que, além de não ser verdadeiro, isso ainda por cima é prejudicial para a gestação. Muitos trabalhos e muitas sociedades, inclusive, já se posicionaram contra o repouso durante a gestação, mostrando que existe uma série de alterações, uma série de intercorrências que são geradas durante essa orientação de repouso e que a gente deveria tomar muito cuidado. Então, falarmos para uma mulher que ela vai fazer repouso, nós estamos aumentando o risco para ela ter não só trombose, mas as alterações relacionadas às questões socioeconômicas. Essa mulher se afasta da sua atividade laboral, essa mulher se afasta das atividades familiares, isso gera estresse para ela, isso atrapalha o ciclo circadiano. Agora ela fica deitada na cama, super ansiosa, liberando cortisol, não se movimenta, começa a ingerir uma série de alimentos porque está ansiosa, ela agora começa a aumentar a ingesta de carboidratos, porque o cortisol aumenta a resistência à insulina, agora ela tem um aumento de necessidade de carboidratos. Então, isso gera uma bola de neve, isso não pode mais acontecer. Então, uma das coisas principais, e parece brincadeira, mas assim, é inacreditável o que alguns profissionais ainda orientam as gestantes. Então, nós precisamos entrar no século XXI. Para com essa orientação do século passado, quando a gente já tem muitas evidências mostrando que a redução da atividade física ela é prejudicial para a gestação. E quando temos mais uma infinidade de evidências mostrando que a prática de atividade física reduz parto prematuro, diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, melhora os resultados perinatais, na verdade, melhora inclusive o próprio peso gestacional. As pessoas acham que a atividade física diminui o peso da gestação, isso é o contrário, melhora o peso desse nascimento dessas crianças, mostrando mais uma vez a necessidade de nós estabelecermos conceitos que são conceitos atualizados em relação ao estilo de vida. Outro conceito que é importantíssimo, entender sobre ciclo circadiano. A mulher que dorme 1h da manhã e acorda às 9 horas tem alterações de ciclo circadiano. A mulher que, durante a gestação, dá plantão noturno, tem alterações de ciclo circadiano. E essa alteração de ciclo circadiano interfere na produção do nosso antioxidante mais poderoso. Esse é o nosso maior sinalizador metabólico, é a melatonina. É um
dos hormônios mais importantes, mais crítico, não só para a função oocytária, mas para os trofoblastos, para a implantação, para o endométrio, para a regulação de produção de hormônios esteroides. A melatonina é uma dos hormônios mais essenciais, é a base da nossa sobrevivência, é a melatonina. Então a gente precisa começar a entender quem é a melatonina, para que ela serve, como é que funciona. Então a mulher que tem alterações de ciclo circadiano, ela precisa ser orientada em relação à produção de melatonina, os seus fatores relacionados às ações antioxidantes, anti-inflamatórias, antipertensivas, e como esse feto também será afetado pelas alterações de produção de melatonina, pelas alterações epigenéticas. Vocês terem uma ideia, o feto, obviamente, ele não tem uma produção de melatonina pela glândula pineal adequada, porque ele não tem nenhuma sinalização de luz pela retina, então ele vai depender exclusivamente da produção endógena materna, e isso vai depender, inclusive, durante a amamentação. Esse ciclo circadiano, ele também é importante para o neurodesenvolvimento. Muitos trabalhos já mostram em relação às alterações do ciclo circadiano e o comportamento desses fetos, trabalhos experimentais e trabalhos observacionais que mostram que filhos de mulheres que dão plantão noturno, que têm atividade de alteração de ciclo circadiano, que trabalham no aeroporto, trabalham no hospital, trabalham na polícia, têm risco aumentado para transtornos de neurodesenvolvimento. Então, eu não posso simplesmente ignorar esse nível de informação quando nós temos aí um número expressivo de crianças que estão no século XXI tendo diagnóstico de transtornos do neurodesenvolvimento, mas parece que ignora-se aquilo que acontece, porque o neurodesenvolvimento ele não se inicia no nascimento, ele se inicia durante a vida intrauterina.